Vamos agora ver o cálculo de áreas de triângulos com a mesma base e alturas diferentes. No vídeo anterior nós vimos exatamente triângulos com a mesma base e a mesma altura. Neste caso, neste vídeo vamos ver a mesma base mas alturas diferentes, e no próximo será bases diferentes e alturas iguais. Vamos passar à análise em pormenor. Neste caso concreto vamos ter dois triângulos com a mesma base, isto é, com a mesma base, AB, mas com alturas diferentes. Este tem esta altura dada por este seletor de D, e este tem o triângulo amarelo tem a altura dada pelo seletor C. E o que se pode concluir é que, devido ao conceito de área do triângulo, que é dado pela base vezes altura sobre 2, como as bases são iguais e as alturas são diferentes, o que é que significa? Significa que as áreas dos triângulos vão ser diretamente proporcionais às respectivas alturas, porque é um dos fatores na multiplicação que fazem variar. Vamos ver isso em pormenor no GeoGebra. Temos então os dois triângulos, os mesmos dois triângulos, o lilás ou roxo com vértice D, portanto será ABD, e o amarelo ABC. O que é que significa? Significa que este seletor define a posição do ponto D, desde o extremo esquerdo ao extremo direito. Este seletor define a posição do ponto C, desde do extremo esquerdo ao extremo direito. Este seletor define a posição da altura, isto é, da ordenada do ponto C, que define a altura do triângulo amarelo, né? E este a posição ordenada do ponto D, que define a altura do triângulo lilás. E o que é que se pode concluir aqui? Pode-se concluir exatamente o seguinte: o objetivo é que a área destes dois triângulos não são iguais. Não são iguais porquê? Porque a base é a mesma, mas as alturas são diferentes, mas contudo as áreas são proporcionais às alturas dos respectivos triângulos. Isto é, neste caso concreto, nós temos aqui a distância CCI, que vale 3 unidades de comprimento, a altura CCI vale 3 unidades de comprimento, e a altura de DDI, que é do triângulo lilás, vale 5 unidades de comprimento. Há uma razão de 3 para 5, ou seja, 0,6. Se calculássemos as áreas, como vemos aqui, nós verificamos que as áreas têm uma razão exatamente igual às alturas. Isto é, elas não são iguais, nunca poderiam ser iguais, porque a base é igual, sim, mas as alturas são diferentes. Mas a área deste lilás é maior do que a área do amarelo, e é maior na mesma proporção às respectivas alturas, porque esta altura é maior do que aquela. Isto é, a razão entre as alturas do triângulo é exatamente igual às alturas à razão das respectivas áreas. Portanto, pode-se concluir que as áreas de dois triângulos com a mesma base e alturas diferentes são diretamente proporcionais às alturas relativas a essa base comum. Vamos ver só aqui a análise dinâmica. Se fizermos variar o x de C, neste caso isto é a posição de C, para este caso específico, verificamos que a área mantém-se constante. E era previsível, não é? Porquê? Porque a base é a mesma, a altura mantém-se constante, portanto, se fizermos variar o D, ele também se mantém constante. O D também se mantém constante, aqui não há qualquer alteração. Contudo, se nós fizermos variar a ordenada do ponto C ou do ponto D, aí sim varia a altura e há variação na área. Se fizermos variar a altura da altura do triângulo amarelo, vemos aqui que ele vai alterando a posição. Por exemplo, neste caso tem 3,9, a área é 21,45 unidades de área. Do mesmo modo, no ponto D, fazendo variar a ordenada, estamos a fazer variar a altura. Logo, estamos a fazer variar a área do triângulo lilás. Se fizermos variar, não temos análise dinâmica, se fizermos variar a base, as áreas também se mantêm. Aliás, temos aqui a animação da base. Se fizermos variar a base, podemos verificar que as áreas vão alterando. Porquê? Porque isso seria engraçado até ver aqui um pormenor. Se nós conseguimos pôr os dois com a mesma altura, portanto, temos, se considerarmos aqui este caso particular dos dois triângulos com a mesma altura igual a 4, né?
verificamos que as áreas são iguais. E se variarmos a posição, o comprimento do lado, se variarmos o comprimento do lado, verificamos que a área varia, mas mantém-se iguais. Isto quê? Porque cai na situação particular de alturas iguais e lados iguais. A animação. Vê-se exatamente. E notar que a razão dos lados, a razão das alturas, mantém-se constante. Exatamente isso. Os lados são iguais. O que varia, o que poderia ser diferente são as alturas, mas como são iguais, a razão é igual a 1. Logo, as áreas também, a razão é igual a 1, isto são áreas iguais. Portanto, o que podemos concluir nesta situação é exatamente isto. Neste caso particular, assim, que as áreas de dois triângulos com a mesma base e alturas diferentes, neste caso vamos para alturas diferentes, né? Se fizermos a animação, mesma base e alturas diferentes, as áreas são diretamente proporcionais às alturas relativas a essa base comum. Isto é, se nós temos por uma determinada situação específica, se a relação entre as alturas é 0,83, a relação entre as áreas será também 0,83.